Oi, gente, Pai do Senhor Jesus. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui para a nossa meditação, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali lhe sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ali, à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. A palavra do Senhor diz que Elias recebe uma direção do Senhor quando o ribeiro de Querite seca. E nesse tempo, estava tendo uma seca que aconteceu através do profeta Elias. E a palavra do Senhor diz que Elias ele vai até essa cidade. O Senhor diz que ele tinha que ir até aquela cidade chamada Sarepta, e lá ele iria ser sustentado por uma mulher viúva. E o Senhor disse também que ele já tinha dado ordem para que aquela mulher sustentasse o profeta. E Elias vai, quando ele chega naquela cidade, eu acho interessante que Elias ele não sai, a Bíblia não fala que Elias sai perguntando quem é essa mulher. A partir do momento que o Senhor direciona Elias a Sarepta, o Senhor mostra ali ao profeta quem era a viúva que ele estava se referindo, até porque eu acredito que ela não era a única mulher viúva daquela cidade, mas era com ela que Jesus queria tratar, era com ela que Jesus queria operar. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor dá a direção a Elias, o Senhor diz que já tinha ordenado a viúva, ou seja, a viúva também já estava ciente, que alguém chegaria até a sua casa, alguém chegaria naquele lugar e ela teria que sustentar. Só que essa mesma palavra nos conta que essa mulher, ela estava passando uma grande dificuldade. Essa mulher, ela estava a ponto de fazer a sua última refeição e morrer com o seu filho, porque ela se achava desamparada, ela se achava, na verdade, em uma condição lamentável, e ela já estava ali pensando que ali seria o seu fim. E o que essa palavra nos traz como ensinamento? Várias coisas, mas eu quero pontuar aqui sobre algo que nós precisamos estar atentos, Precisamos prestar atenção quando Deus nos dá, na verdade, ou entrega algo em nossas mãos. A palavra do Senhor diz que ele tinha ordenado o profeta para ir habitar na casa daquela mulher e tinha ordenado a mulher a sustentar o profeta. Só que todos os dois, tanto o profeta como a mulher, a viúva, estavam em uma condição de dependência, ou seja, o profeta não tinha mais o ribeiro que saciava a sua sede, e a mulher não tinha mais o alimento que abastecia a sua casa. O pouco que ela tinha, ela iria comer e morrer, assim ela pensava. Só que Deus providencia agora apresentar o profeta para a viúva e a viúva para o profeta, porque Deus tinha propósito nisso aí. E eu acho interessante que quando o Senhor ele nos apresenta, quando o Senhor ele nos direciona, ele mesmo se encarrega de dar o relatório, ou seja, ele passou para Elias que a mulher de Sarepta era uma viúva e disse que qual seria a mulher, porque quando Elias chega naquele local, ele não sai procurando, ele se depara e ali eu tenho certeza que o Senhor confirma que era aquela viúva de qual ele estava se referindo. A mesma coisa é a viúva, quando o profeta pede para ela pegar água e ela vai prontamente pegar água para saciar a sede do profeta. E aí o profeta fala: não, agora tu vai, pega um pedaço de pão e traz para eu me alimentar. E ela começa ali
a descrever a situação que ela estava enfrentando. Então, eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, que está aqui ouvindo esta palavra, que quando o Senhor, Ele te entrega algo, quando o Senhor, né, Ele te confia algo em suas mãos, Ele sustenta, Ele se encarrega de sustentar. Ou seja, quando o Senhor te dá um projeto, né, talvez você não tenha os recursos para executar, mas o Senhor é aquele que providenciará, né, os recursos necessários, os materiais necessários para que você venha executar o projeto. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus ele nos confia algo, Ele nos dá estrutura para que a gente venha manter. E a palavra do Senhor diz que foi isso que aconteceu ali. Duas pessoas que estavam precisando, duas pessoas que estavam, na verdade, dependentes. E o Senhor uniu aquelas duas pessoas para que uma viesse ser bênção na vida da outra, né? Talvez você diga, não, o profeta foi ali para abençoar a casa daquela mulher. Mas a mulher também abençoou a vida do profeta, porque o profeta Elias precisou ficar ali por um tempo, habitando na casa da viúva. Então veja que também o Senhor usa aquela mulher que não tinha nada aparentemente para dar abrigo ao profeta do Senhor, ao servo do Senhor. Então quando Deus ele nos apresenta um projeto, quando Deus ele nos dá uma ideia, quando Deus nos dá, na verdade, quando Deus traz para nós um relacionamento, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento, uma amizade, quando Deus nos conecta, né, a pessoas, é com um propósito. Ou seja, a mulher achava que Elias estava indo ali tão somente para que ela desse abrigo para o profeta, mas a palavra do Senhor dá o sustento para o profeta, né, porque ele precisava, na verdade, de ser sustentado, mas na verdade ela também foi abençoada, porque o Senhor manda agora Elias ali liberar uma palavra de provisão. Então veja que quando Deus, né, quando Deus ele se encarrega de nos apresentar, de nos confiar, de dar uma palavra nas nossas vidas, Ele também se encarrega de providenciar os recursos, os materiais necessários para que nós venhamos dar manutenção, para que nós possamos dar, colocar em fase de execução. E a palavra do Senhor diz que chegou um determinado tempo que Elias ele fala, né, que a panela, né, que a farinha não iria faltar da panela, nem o azeite da botija. A palavra se cumpriu, porque na verdade isso iria se cumprir até o tempo que o Senhor liberasse novamente a chuva para aquele local. E assim aconteceu. A farinha não terminou, não acabou, o azeite também, né, não terminou, porque Deus vela pela sua palavra. Então talvez você esteja aí preocupado, né, preocupada porque o Senhor lhe deu, né, algo e você acha que não tem estrutura, né, para lidar, acha que não tem estrutura para executar, e o Senhor está dizendo que quando Ele manda, né, Ele garante. E assim aconteceu. Só que não foi somente uma conexão, não foi somente uma provisão de alimentos, porque Deus, quando Ele faz, quando Ele une, quando Deus quando nos conecta com pessoas, com lugares, coisas que Ele nos confia, Ele tem um propósito maior. É claro que ali Elias tinha a palavra de provisão do alimento que estava faltando. Ele, assim, em cima daquele alimento que ela já tinha, ele libera a palavra, e aquela mulher tinha água, né? Eu acho interessante que aquela mulher também tinha água para oferecer, porque o problema da mulher não era a água, não era a falta de água, mas para o profeta era. É claro que Deus poderia mandar Elias ir para outro ribeiro, Deus poderia mandar Elias ir para a casa de outra pessoa que fosse, tivesse uma condição financeira melhor, mas quando o Senhor quer fazer, aí Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Então o Senhor queria, na verdade, ali que o profeta vivesse na sua dependência, na dependência do Senhor. Que o profeta confiasse que o Senhor não ia tirar ele de um lugar que a água já estava, né, escassa, para levar ele para outro lugar, mesmo aparentemente com falta, né, com escassez de alimentos. O Senhor não ia levar ele para aquele lugar para passar necessidade.
E na verdade ele não foi somente sustentado, ele foi na verdade recebido naquela casa. E eu tenho certeza que ali criou-se um vínculo maior, ali se criou um laço de amizade, onde a palavra do Senhor diz que o filho daquela mulher morre, né? E aí nós vamos entender o propósito de Deus a levar o profeta Elias para aquele local, no tempo mau, no dia mau que aquela mulher perdeu o seu filho. Foi, né, o profeta, foi o homem de Deus que estava ali naquele lugar, que Deus usou para trazer, né, o milagre, para trazer aquele menino de volta. Então nós precisamos compreender que as coisas do Senhor é assim. Às vezes você vai olhar e vai dizer: será que esse relacionamento é do Senhor? Será que essa pessoa que entrou na minha vida é do Senhor? Será que essa porta que se abriu é do Senhor? E aí o Senhor vai se encarregar de te apresentar, o Senhor vai se encarregar de dar o relatório, o Senhor vai se encarregar de te dar a estrutura, né, de te dar as coordenadas certas para que você venha compreender que é Ele, né, que sustenta. Quando é dele, Ele sustenta. Então não tenha medo, não fique preocupada se, né, o Senhor lhe deu uma direção e você muitas vezes está achando, humanamente falando, que essa direção não vem do Senhor, que essa porta que se abriu de emprego não é de Deus. Ele vai se encarregar de lhe mostrar, ele vai se encarregar de lhe dar graça. Às vezes você está até em um ambiente onde está meio desconfortável, né? Uma porta se abriu para você e a Bíblia fala que muitas vezes quando uma grande porta se abre, grandes são os adversários, só que o Senhor lhe dá estrutura, né? O Senhor lhe dá estrutura para que você entre nessa porta. Então eu não sei, né, o que foi que Deus lhe direcionou, não sei o que foi que Deus lhe confiou, mas quando é de Deus, não se preocupe, porque Ele se encarrega de sustentar, Ele se encarrega de dar manutenção. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E esta palavra que eu deixo hoje para a minha meditação, que Deus te abençoe e até a próxima.